Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gostaria de desejar um bom retorno, espero que tenham descansado bastante e vamos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Natália, professora de língua portuguesa da Escola Júlia Alencar Fontinelli, e essa videoaula é direcionada para os alunos dos primeiros anos. E para nossa videoaula de recuperação paralela do primeiro semestre, tenha foco e determinação. Essa é a hora de recuperar o tempo perdido. Não perca essa oportunidade. Vamos rever os conteúdos que você ficou com mais dificuldade e tirar todas as dúvidas. Estamos juntos. Vamos lá? E os conteúdos que nós iremos abordar em língua e linguagem, gramática, variedades linguísticas e em literatura, o teatro vicentino. Então, vamos iniciar nossos estudos. E não esqueça, vocês são incríveis. Você é incrível. Vamos lá para as variedades linguísticas. Trouxe aí várias palavrinhas já de vários locais, né? Para vocês já irem pensando, analisando o que são variedades linguísticas. Variação linguística. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Nós temos vários tipos de variação. Temos a variação regional ou diatópica. É uma mesma língua sendo falada de forma diferente, dependendo da localidade. As regiões brasileiras têm marcas peculiares de pronúncia e entonação. Trouxe aí, novamente, o exemplo do pãozinho, né? Que aqui no Ceará a gente chama de carioquinha. Mas, como vocês veem aí no slide, tem várias pronúncias para designar o nosso carioquinha, né? Nosso pão, tá certo? Variação diastrática. Quando as diferenças na comunicação resultam de fatores como a classe social, a idade, a origem étnica ou o nível de instrução. Designam-se por variedades sociais ou variação diastrática, o registro técnico, uso de terminologia específica e rigorosa relativa à determinação profissional e uso desse contexto. Gíria, uso de vocabulário e expressões próprias de determinados grupos. Calão, uso de termos grosseiros. Variação diamésica. É a que acontece entre a fala e a escrita, ou entre os gêneros textuais, tem a ver com o meio de comunicação empregado, ou seja, a fala, um documento escrito, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e assim por diante. Variação diacrônica. A variação diacrônica ou variação histórica é o conjunto de mudanças verificadas numa língua ao longo da sua história. Uma língua muda através dos tempos, garantindo uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma inovação, que permite preencher novas necessidades comunicativas dos falantes. A norma padrão, apesar de a língua apresentar muitas variedades linguísticas, há uma tradição gramatical que define alguns parâmetros para a escrita e para falar em situações mais formais. A criação dessa norma tomou por base textos específicos de autores de literatura consagrados. A norma padrão não é uma variedade da língua, mas tem a função
principal de minimizar as mudanças que ocorrem muito rapidamente na fala, a fim de que os textos escritos não fiquem logo ultrapassados e precisem ser traduzidos com frequência para uma variedade contemporânea aos falantes de cada época. Assim, norma padrão é o conjunto de normas estabelecidas pela gramática oficial de um país, no caso do Brasil, a língua portuguesa. Agora vamos entrar na literatura na Baixa Idade Média, com o teatro vicentino. Trouxe aí a página do livro de português de vocês. Gil Vicente. O período entre o século XV e o início do século XVI é chamado de Segunda Época Medieval, e nele a principal manifestação literária em Portugal foi o teatro de Gil Vicente. Durante a primeira época medieval, o teatro era ligado à igreja. Nesse período, a atividade teatral fazia pouco uso de elementos literários e consistia na encenação, geralmente feita em igrejas e mosteiros, de episódios bíblicos e da vida de santos, ou na tentativa de transmissão de preceitos morais por meio de personagens representativos de ideias abstratas como os vícios e as virtudes. Vicente, o teatro em Portugal passou a ser produzido fora dos domínios da igreja, dando início ao desenvolvimento de um teatro leigo, ou seja, não religioso. Esse novo teatro, produzido com o objetivo de ser encenado para os monarcas portugueses e sua corte, caracterizava-se por uma rica linguagem poética e pela sátira mordaz aos costumes da sociedade portuguesa. Embora tenha vivido em um período de transição situado entre o final da Idade Média e do início do Renascimento, concepção cultural e artística que considerava o homem como o centro do universo, Gil Vicente manteve-se ligado à tradição medieval, caracterizada pela religiosidade e pela visão de mundo, baseada em concepções defendidas pela Igreja Católica. Exemplos desta postura do autor são as apresentações que fez do inferno e do purgatório, e a maneira como via as virtudes e os vícios humanos. Utilizando versos em redondilha maior, com 7 sílabas, e menor, com 5 sílabas, Gil Vicente construiu imagens, ambiguidades, ironia e trocadilhos que satirizam e criticam os comportamentos que considerava condenáveis. Seu teatro tinha em vista a diversão do público e, ao mesmo tempo, a moralização dos costumes e a reforma dos homens. Esse caráter moralizante e reformador da obra do autor tinha como alvo não as instituições, como a igreja, mas os homens corruptos e inescrupulosos que delas participavam. Na vasta obra de Gil Vicente, destacam-se os autos de moralidade voltados ao ensinamento religioso ou moral, como o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório, o Alto da Barca da Glória, o Alto da Alma e o Alto da Feira, e as farsas, peças cômicas de caráter burlesco, como a Farsa de Inês Pereira, o Velho da Horta e Romagem dos Agravados. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, ou o Alto da Moralidade, é uma obra de dramaturgia que foi escrita em 1517 pelo escritor português Gil Vicente. Essa peça é uma das mais representativas do dramaturgo, considerado o pai do teatro português. Foi encenada em 1531 e faz parte da trilogia das barcas, ao lado do Alto da Barca do Purgatório
e o alto da Barca da Glória. Por meio da presença de dois barqueiros, o anjo e o diabo, eles recebem as almas dos passageiros que passam para o outro mundo. A cena passa-se num porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante suas vidas, não seguiram o caminho de Deus. Foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e viveu de maneira simples vai para a barca de Deus. O Alto da Barca do Inferno é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Além disso, cada personagem possui uma simbologia associada à falsidade, ambição, corrupção, avareza, mentira, hipocrisia, etc. E essa foi a nossa videoaula. Espero que tenham gostado. E para aprofundarem mais o conhecimento, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 48, onde tem o conteúdo Variedades Linguísticas, e na página 63, onde tem o conteúdo do Teatro Vicentino. Para mais dúvidas e esclarecimentos, nós teremos a nossa aula pelo Meet. Um grande abraço e fiquem com Deus.